Olá! Hoje o Conexões debate os 10 anos do Estatuto do Idoso e também as condições de vida e de saúde da terceira idade. Mas além disso, você também acompanha outros assuntos. A série vai apresentar a história da cidade de Goiânia e de 8 bairros representativos: Novo Mundo, Nova Esperança, Vila Nova, Setor Pedro Ludovico, Vila União e Jardim Guanabara. A vida do idoso hoje é diferente, é boa demais. Os curtas têm uma vida muito curta, rodam festivais e param de ser exibidos. Foi lançado o primeiro episódio da série de documentários Nossa História Daria um Filme, que é produzido em parceria com a TV UFG. O lançamento aconteceu durante a festa de 34 anos do Jardim Nova Esperança. O Jardim Nova Esperança ganhou um presente durante as comemorações dos 34 anos do bairro: o lançamento do documentário sobre a história do setor, que faz parte da série Nossa História Daria um Filme, realizada em parceria com a TV UFG. Em uma noite marcada por depoimentos de quem viveu a luta pela ocupação da região em 1979, os moradores do Jardim Nova Esperança assistiram ao episódio da série, que leva o nome do bairro. Olha, essa data ela significa 34 anos de vitórias, porque há 34 anos atrás a gente estava lutando para conseguir um lugar de morar. Hoje a gente tem toda uma estrutura que foi conquistada com luta, com sacrifício, mas também com muito amor, com muita união. A série com 11 documentários é resultado de um projeto do Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, o Telelab do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, e foi executado durante o ano passado em coprodução com a Fundação RTVE e a TV UFG. Idealizado pela professora Rosana Borges e pelo historiador Fernando Viana, o projeto resgata a história das comunidades goianienses, por meio da percepção dos moradores. Para isso, a série vai apresentar a história da cidade de Goiânia e de 8 bairros representativos: Novo Mundo, Nova Esperança, Vila Nova, Setor Pedro Ludovico, Vila União e Jardim Guanabara, além do centro e de Campinas. Eu acho que a nossa história deu um filme. No dia 24 de outubro, a TV UFG estreia a série Nossa História Daria um Filme. Ela será exibida do dia 24 de outubro ao dia 4 de novembro, exceto nos finais de semana. A cada dia, sempre às 8 horas da noite, será exibido um dos 11 documentários que compõem a série. Você pode assistir tanto no canal 14 UHF, no canal 13 da NET, ou então pela internet nesses sites que você confere aqui na tela. E no último episódio do quadro Conexão Cidadã, você acompanha mais sobre a Lei da Ficha Limpa. Quem fala sobre isso é o professor Francisco da Mata Tavares. Há outros mecanismos no Brasil que tentam controlar a atividade de políticos ou de representantes dos cidadãos. Um deles é a recente lei da chamada Ficha Limpa, a prescrever que aquele que foi condenado por um órgão colegiado, portanto que tem uma condenação em segunda instância, mesmo que não seja uma condenação definitiva, não pode se candidatar nem tomar posse em um cargo público. É uma lei polêmica, porque alguns vão dizer, então aquela presunção de inocência do cidadão não vai valer para o parlamentar. Outros vão dizer, agora o judiciário pode, por exemplo, impedir o mandato de uma liderança de movimento social que foi condenada em uma greve ou em um protesto, etc. Outros, por outro lado, vão pensar é uma lei que garante que apenas políticos claramente honestos, idôneos, podem chegar ao poder. É uma lei polêmica, mas que tenta controlar o exercício da atividade dos nossos parlamentares, pensando em maior ética. Se ela o alcança ou não alcança, é um bom debate. O tema do Conexões de hoje é o Estatuto do Idoso, que completa 10 anos, e também as condições de vida das pessoas na terceira idade. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre o 13º Goiânia Mostra Curtas, festival que já se consolidou no cenário nacional.
Conexões já está de volta. E nesse início de bloco você acompanha uma matéria sobre cultura. Isso porque nós vamos falar sobre o 13º Goiânia Mostra Curtas, um festival que já se consolidou no cenário nacional. Confira um pouco mais como foi esta edição. Uma narrativa audiovisual feita em até 30 minutos e que deve atrair os telespectadores. Este é o desafio do curta-metragem. Este tipo de filme geralmente recebe pouca atenção do público, já que quase não chega às salas comerciais. Eu acho que o formato do curta ele dificulta para exibição em cinema, e eu acho que desde que as salas de cinema começaram a ser pensadas e tudo, o formato do longa sempre foi a intenção, porque já tinha mais uma coisa próxima ao teatro, então o formato que eles queriam era aquele mesmo. O curta ele é mais um lugar de experimentação dos realizadores, né, onde os realizadores estão começando a tentar encontrar uma linguagem. Então, eu acho que é esse terreno fértil desses realizadores que estão tentando alguma coisa, que estão experimentando coisas novas e mostrando para as pessoas e fazendo com que a roda do cinema rode, né? A principal forma de divulgação dos curta-metragens são os festivais, que ocorrem em todo o país, como é o caso do Goiânia Mostra Curtas, que já está na 13ª edição. Neste ano, mais de 700 produções foram inscritas e 90 selecionadas para as mostras competitivas. Os curtas têm uma vida muito curta, rodam festivais e param de ser exibidos, então é importante que existam esses veículos de exibição desses filmes. Então eu acho importantíssimo, assim, acho central o trabalho desses festivais. Aqui para Goiânia é essencial. Além de criar uma alternativa para a exibição de filmes de pequena duração, o Goiânia Mostra Curtas também forma plateia com a Mostrinha, que é direcionada para as crianças e adolescentes. Muito importante, principalmente pelo acesso que eles quase não têm, né? Então, abrindo as portas mesmo para a cultura, né? Para eles ampliar o conhecimento, estarem junto com o crescimento mesmo. Outra formação que ocorre durante o festival é feita por meio de oficinas, debates e encontro de realizadores. A idealizadora do Goiânia Mostra Curtas explica que o festival surgiu para impulsionar o cinema goiano, ainda incipiente na época, e que por isso o curta-metragem foi a melhor escolha. Por que curta-metragem? Porque como a gente não tinha nem produção, pouca produção e nenhuma produção de longa, não tinha um mercado, não tinha formação, qualificação. Então, eu pensei mesmo numa base. E o curta-metragem é um formato que abre possibilidades para as pessoas, mais barato, para experimentação de linguagem, né, de estrutura também, de equipe. Aí pode fazer uma ação entre amigos e fazer, se aprende também, apesar que eu acredito muito na formação. Então, eu pensei no curta por esse motivo, né, que a gente ainda era incipiente, né, a gente não fazia parte de nenhuma história cinematográfica no Brasil consistente. E como sempre, você acompanha agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo durante toda esta semana. Nesta segunda-feira, às 19h30, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, será exibido o projeto Nossa História Daria um Filme, que é uma homenagem feita aos 80 anos de Goiânia. Será exibida uma série de documentários feitos sobre os principais bairros da capital. Na terça-feira, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, estará em cartaz o espetáculo Comunicação.com, do grupo de teatro Raízes. Serão 3 atos protagonizados por Mariinha, que tem o pavio muito curto e leva a vida pessoal conforme a comunicação que ela utiliza no trabalho de call center. Os ingressos custam R$10 e a classificação é livre.
No próximo domingo começará o 38º Festival Internacional de Música, que nesta edição homenageia a pianista, pesquisadora, professora e criadora do festival, Belkis Spenzieri Carneiro de Mendonça. O evento será na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, que fica no campus Samambaia. O tema do festival será a criação musical na universidade, saberes, competências e aplicações. Até o final de outubro, nas livrarias da Universidade Federal de Goiás, estará a exposição Today is the Day, do ilustrador Jader de Mello. Além da exposição, quem passar por lá poderá comprar canecas, camisetas, postais e muito mais. Na quinta-feira, o Clube César Antônio Ferreira Pacheco será a sede de mais uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros, que é um evento da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Os jogos começarão às 8 horas da noite. E no próximo bloco você acompanha mais um debate do Conexões. O tema desta vez é o Estatuto do Idoso, que está completando 10 anos neste mês de outubro. E também a situação de vida e saúde dos idosos atualmente. Quem vai falar sobre isso é Lázara Lima, presidente do Conselho Estadual do Idoso, e também a médica Isadora Crozara, que é presidente do Conselho Brasileiro de Geriatria e Gerontologia Seccional Goiás. No dia 1º de outubro de 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, que prevê direitos e deveres da pessoa idosa. Agora, depois de 10 anos da instituição do Estatuto, nós vamos falar sobre isso aqui no Conexões. E para isso estão presentes a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Lázara Lima. Muito obrigada, Lázara, pela presença. Imagina, a satisfação é do Conselho Estadual do Idoso. E quero até aproveitar esse momento, Camila, para te dizer o seguinte, a partir do momento que a UFG, TV UFG, através do seu programa, abre esse espaço para que a gente possa estar falando sobre a pessoa idosa, sobre o estatuto, sobre o processo de envelhecimento, vocês estão cumprindo com o que prevê o Estatuto a respeito da comunicação. Né? O artigo 24 diz exatamente isso, que os órgãos de comunicação deverão abrir espaços para que isso ocorra. Só que não é tão simples assim. Certo. Bom, a gente também conta com a presença da Isadora Crozara, que é presidente do Conselho Brasileiro de Geriatria e Gerontologia de Goiás, Seccional Goiás, né? Muito obrigada também pela sua presença, doutora. Olá, para nós da Sociedade de Geriatria é um prazer estar aqui nesse espaço discutindo um tema tão importante. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora a gente passa uma matéria para você saber um pouco mais como está a vida dos idosos hoje em dia. A imagem dos vovôs e vovós de antigamente está cada vez mais distante da realidade dos idosos. Atualmente, a maior parte das pessoas que chega aos 60 anos de idade se mantém na ativa e em convívio social. Muitos até continuam a trabalhar. Dona Maria Abadia, de 76 anos, já se aposentou, mas não consegue ficar parada. Ela mora com a filha e frequenta regularmente o centro de referência em convivência da pessoa idosa no Jardim Novo Mundo. A vida do idoso hoje é diferente, é boa demais. Você vê que de primeiro as pessoas iam para o sanatório, ficava até morrer, a família não ligava. Hoje ninguém vai, todo mundo viaja, dança, passeia para tudo quanto é lugar. Todo mundo tem seu salário, vive independente de família. Eu acho que hoje, para nós, que somos idosos, não existe uma coisa melhor. Dona Maria Abadia mantém a saúde física e mental participando das atividades oferecidas no centro, principalmente da aula de dança. Depois que eu vim para cá, eu peguei saúde. Esses dias eu tive um requeimazinho, mas estou ótima. Você está me entendendo? Então, isso aqui, se todos os idosos pensassem, estaria todo mundo aqui dentro. Nós temos aqui tudo quanto é coisa para aprender. Temos natação, temos o baile da quinta-feira, que é o forró, né? Muitas excursões que a gente tem por ano. Isso para nós aqui é vida. Outra idosa que também se mantém ativa é Dona Isabel, que mora na Vila Vida há quase 6 anos. Além de cuidar da própria casa, ela participa de atividades físicas e faz vários amigos no local. Dona Isabel preferiu morar sozinha e ter a própria independência a morar com os irmãos. No entanto, ela mantém contato com os familiares. Diferente de vários idosos que moram nas 30 casas da Vila Vida, que foram abandonados pela família. Levanto cedo, faço caminhada, faço física, cedo.
E a terça-feira e quinta-feira eu faço 2 ginástica na última aula. Que é bom, né? Igual aqui, aqui é modelo aqui, igual aqui não tem outro não. Bom, para começar nossa conversa, Lázara, quais são os avanços trazidos pelo Estatuto? Como o Estatuto agora, 10 anos depois que ele foi instituído, houve muita mudança, houve muita melhora na condição do idoso? Bem, Camila, o Estatuto em si, ele já representa realmente um ganho para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade idosa, no que diz respeito a essa garantia e defesa dos seus direitos. Mas, por outro lado, existe uma diferença muito grande entre o que se prevê no Estatuto e aquilo que ocorre realmente na prática, né? Mas nós podemos sim considerar alguns avanços aqui em Goiás em relação à educação, por exemplo, né? Nós já temos algumas atividades, a UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, né? Que é um programa da PUC. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, já instituiu na sua matriz curricular, em todo o ensino fundamental, conteúdo sobre envelhecimento. Os professores dessa rede municipal de educação já foram capacitados para tal, né? Na Universidade Federal, por exemplo, agora nós fizemos uma articulação com o reitor e o professor Edivar, e que acolheu a nossa solicitação e está incluindo agora em 21, 22 de novembro, o primeiro módulo sobre envelhecimento e drogas em todos os cursos do Centro de Formação sobre Drogas, né? Então a gente vai começar a trabalhar essa questão do envelhecimento e drogas. E na área da saúde também houve alguns avanços? Como é que nós estamos? Pois é. A área da saúde é uma área bastante difícil para a gente estar discutindo o efetivo avanço, né? Mas em contrapartida, na área da saúde, a gente pode verificar o seguinte: existe atendimentos e atendimentos, né? Outro dia mesmo eu estava vendo um jornal aí de um determinado canal, onde na cidade do interior estava feita uma denúncia sobre a falta de atendimento naquele município, né? A pessoa idosa que estava ali nas madrugadas, há muito tempo esperando. Então, ao ser acionado o secretário municipal de saúde, ele diz: agora nós vamos tomar mais cuidado e vamos atender a pessoa idosa. Então, enfim, é difícil de você medir, nós não temos estudos científicos que comprovem, aqui em Goiás nós não temos ainda esses estudos que comprovem essas mudanças, entendeu? Ou seja, que meçam o grau, em que medida essas mudanças, essas melhorias, esses avanços aconteceram, né? No âmbito do transporte, né? Aqui em Goiânia o Estatuto é cumprido a partir de 65 anos de idade. Os idosos têm as suas locomoções, né, gratuitas, mas, por outro lado, a gente enfrenta um problema sério, que é a questão dos motoristas, né? Os motoristas, eles precisam e eles carecem ser formados no atendimento aos pedestres em relação ao respeito aos pedestres de modo geral e de maneira especial à população idosa, né? Então, passaporte do idoso. O governo do estado criou algo, né, que se chama um serviço, né, de VaptVupt, que nesse serviço de VaptVupt eles concedem esse passaporte do idoso, né? Para isso, as pessoas idosas precisam de recorrer a qualquer uma unidade do serviço VaptVupt e levando consigo os documentos pessoais, uma fotografia 3x4 e o comprovante de endereço, e ali fazer o seu cartão, né? Bom, agora falando um pouquinho mais de saúde, já que a gente já começou. Bom, doutora, como é que a senhora avalia as condições de vida do idoso hoje, que as pessoas têm vivido cada vez mais tempo? Elas estão conseguindo viver com saúde? Como é que a senhora percebe isso, já que trata todos os dias com esses idosos? Então, o idoso, ele tem mudado o perfil, né, ao longo dos últimos anos. Então ele tem saído mais de casa, aquela figura da vovó dentro de casa, fazendo trabalhos manuais, não é já mais uma realidade concreta, né? Eles têm de sair mais para o mercado, até para o mercado de trabalho, apesar das vagas serem muito poucas para esse idoso. Grande parte deles é responsável pela renda familiar com a sua aposentadoria, que é um outro problema, né, porque aí cria uma certa dependência desse núcleo familiar para esse ganho financeiro desse idoso. E no âmbito de saúde, a gente observa alguns ganhos, mas estão longe do ideal,
né? Mesmo porque eu acho que o problema da saúde, do atendimento do idoso, começa nas universidades, nos centros de formações, onde a atenção dada ao curso de geriatria e de gerontologia ainda é muito insignificante diante do cenário que a gente vê, porque hoje na saúde o atendimento de emergência, de urgência e os próprios atendimentos ambulatoriais, eles são responsáveis por uma grande parte desse atendimento, e o atendimento não tem sido muito adequado, personalizado para esse idoso, o que acho que dificulta. Mas hoje nós já temos vários especialistas em geriatria em Goiás. A gente já tem um centro de referência em atendimento à saúde da pessoa idosa, que ainda não tem um tanto de profissionais e de espaço físico que a gente gostaria, mas já consegue fazer a diferença. O idoso que consegue ser atendido lá, ele tem menos intercorrências, ele tem uma qualidade de saúde muito melhor e uma qualidade de vida. E aí eu falo que quem tem um idoso dentro de casa sabe que a hora que esse idoso está bem, a qualidade de vida não só dele, como de todo o núcleo familiar melhora. Então, essas políticas de implementação de centro de saúde para idosos, eu acho que é uma coisa interessante que os governantes têm que se ater e proporcionar, né? Vão vivendo mais, às vezes eles não conseguem viver sem doenças. E quais seriam os principais problemas enfrentados em relação à saúde do idoso hoje que a senhora tem percebido? Olha, a gente, nos âmbitos de doença, a gente pode falar da hipertensão arterial, que é muito prevalente, a diabetes, as doenças de colesterol, as doenças do humor, a depressão é prevalente, a solidão tem sido cada vez mais comum, e aí isso gera alguns transtornos desse humor, e os transtornos neurodegenerativos, tipo doença de Alzheimer, que tem uma incidência aumentada, doença de Parkinson. E o problema, às vezes, da doença de Alzheimer, que eu observo, é a dificuldade da família identificar que esse paciente já está evoluindo com algum tipo de doença. Porque para nós é muito comum, a gente pensa que envelhecer é perder memória, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E a família também só se preocupa com a memória do idoso quando ela já está bem debilitada e a gente tem poucos recursos para utilizar. Então, o ideal seria que a gente soubesse que o idoso que começou a ficar um pouquinho mais repetitivo, mais esquecido, que era interessante procurar essa ajuda. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre a saúde do idoso e também sobre os 10 anos do Estatuto do Idoso. Hoje o assunto do Conexões são os 10 anos do Estatuto do Idoso e também a saúde do idoso atualmente. Para falar sobre isso estão aqui no estúdio a Lázara Lima, que é presidente do Conselho Estadual do Idoso, e também a doutora Isadora Crozara, que é presidente do Conselho Brasileiro de Geriatria e Gerontologia Seccional Goiás. Bom, voltando um pouquinho, falando a respeito das políticas públicas, do Estatuto do Idoso, como é que a senhora avalia as políticas públicas no estado de Goiás voltadas para esse idoso? O estado tem se preocupado com o atendimento aos direitos das pessoas na terceira idade? Olha, não posso te dizer em que medida isso ocorre, né? Uhum. Mas eu posso te dizer que, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, o poder público brasileiro, né, ainda está muito aquém de atender e de acolher todas as demandas da pessoa idosa, em relação à garantia dos seus direitos e defesa também. Quais seriam os problemas que a senhora poderia apontar? Vários, né? A começar pelos órgãos que existem na estrutura governamental que, de fato, deveriam prestar esse serviço. Por exemplo, os conselhos de direito, né, que são os conselhos da saúde, da educação, do idoso, da mulher, igualdade racial, enfim, eles não possuem uma visibilidade tranquila no sentido de que haja um respeito maior da sociedade e dos próprios gestores em relação ao seu trabalho, né? Então, é um espaço que existe, né? Mas não tem dos gestores daquelas políticas públicas, e isso não é privilégio só do Conselho do Idoso, né? O devido reconhecimento.
Então, o conselho, os gestores têm uma visão enviesada do que seja um conselho, de qual é o papel do conselho, né? Porque para que o conselho existe? Ele existe para fiscalizar essas políticas públicas, acompanhar e avaliar. Se o gestor das políticas públicas entendesse o papel do conselho como um instrumento colaborativo de avaliação daquelas políticas, né? Então eles com certeza teriam um olhar melhor, né? um olhar mais profissional, vou assim dizer, para o conselho, né? Porque o que ocorre? Ao se avaliar as políticas públicas, é lógico que você vai perceber as lacunas, né? E percebendo as lacunas, o papel do conselho é identificar algo para que essas lacunas sejam preenchidas. Mas ocorre que o poder público entende que esses órgãos de controle de defesa de direitos, eles são tipo contrários à sua gestão. Entendeu? Então, há um entendimento enviesado a respeito disso. Então, para você ter uma ideia, no Conselho Estadual do Idoso, nós temos lá, ele é paritário, né? Um conselho formado por organizações governamentais e não governamentais. 9 membros governamentais, 9 não governamentais com seus suplentes, né? Mas o que ocorre? A representatividade desse conselho, né? Então, nem sempre as pessoas que compõem aquele conselho têm uma formação específica, né, para lidar, para tramitar dentro da defesa dos direitos. Muitas vezes, e não raro, os gestores indicam para participar daqueles conselhos as pessoas que ou estão ociosas no seu trabalho, ou estão tuteladas às suas ações, né? Então impede um pouco essa questão de efetividade, entendeu? De eficácia, né? De efetividade das ações dos conselhos. Então, tem muitas dificuldades. Outra dificuldade, assim, o conhecimento mesmo, né, qualitativo. As pessoas que compõem ali, já te falei isso, né, elas não têm, nem sempre possuem um discernimento entre o que é defesa, né, o que não seja defesa de direitos, ou seja, como é que se processa o controle social. Bom, no primeiro bloco a senhora falou um pouquinho da questão da depressão, dos problemas psicológicos dos idosos. Hoje a gente ainda encontra muita família que prefere afastar o idoso do convívio, interna os idosos em alguns centros. Como é que a senhora avalia essa relação hoje do idoso com a família? Há uma dificuldade de aceitação, de percepção do idoso no âmbito familiar? Às vezes, com muitos problemas, ele é deixado de lado? Hoje em dia, o que a gente observa é que a dinâmica familiar mudou, né? Hoje os filhos têm inúmeras atividades, os netos, então aquela figura, aquela importância do idoso nem sempre está presente. E eles não têm o tempo necessário para estar compartilhando com esse idoso na maneira como esse idoso gostaria, e ele lembra da sua época mais jovem, todo o convívio familiar que ele tinha com os pais, então realmente a gente vê que fica bem mais difícil. E acaba que quando a gente está presente com doenças psiquiátricas, você vai ter que ter, essa família vai precisar de um atendimento melhor, uma atenção melhor para esse idoso, e acaba que algumas das vezes isso fica difícil e limitado, e ele prefere institucionalizado. Mas é uma dificuldade, porque a gente tem poucas instituições no Estado, tanto públicas como privadas, para estar conseguindo colocar esse idoso num lugar onde ele também tem um atendimento de qualidade, né? Não, na realidade é uma questão complicada, né? Muito difícil. A gente vive muito, né? Essa questão de idoso é uma questão muito complicada para a família. Primeiro, que cuidar desse idoso na família, quando ele se torna idoso dependente, é muito caro. Né? O custo é altíssimo, então nem toda família, aliás, acho que poucas, né, doutora, conseguem prestar essa assistência devida a esse idoso no seu meio familiar. Precisa de cuidador. Precisa de cuidador de manhã, de tarde, de noite, 24 horas. O custo é grande, as fraldas são caríssimas, né? Os medicamentos são absurdos. Então, uma pessoa idosa no meio familiar é muito caro. É muito caro, o custo é muito alto, é um bônus muito elevado, né? Agora, o Estatuto do Idoso, ele prefere, né, ele prevê o atendimento não domiciliar
em medidas assim um pouco extremas, mas por outro lado encontra o problema que a doutora Isadora disse a respeito da escassez de organizações governamentais e não governamentais para isso, e também a dificuldade da família para cuidar desse idoso. E é aí, né, nesse âmbito familiar que gera muitas situações de violência. 90% dos casos de violência são cometidos no meio familiar. Uma coisa que eu acho interessante assim a gente abordar sobre a violência é porque quando a gente fala violência, a gente lembra só da violência física, né? Que é importante, mas a gente tem vários outros tipos de violência contra idoso que precisam ser bem esclarecidas. Você omitir tratamento para esse idoso é um tipo de violência. A violência psíquica, o abuso financeiro desse idoso, isso tudo constitui um tipo de violência que talvez mais grave ou tão grave quanto a violência física, mas fica mais difícil de você mensurar e poder acionar algum tipo de órgão competente para tomar as devidas providências. Isso é tão sério, doutora Isadora, que eu recebi outro dia um caso, né? E eu tenho permissão para falar sobre isso, sobre essa questão da violência. Quando você diz que as pessoas entendem violência apenas como violência física, né? É tão complicado, Camila, porque os próprios profissionais não têm uma ideia clara do que seja violência e acometem seguidamente, de maneira especial, institucionalmente. Então, essa família que eu estava te dizendo, ela com um idoso de 85 anos em casa, o médico da família recomendou, ela estava com constipação intestinal, né, doutora? Uma barriga enorme, e a família foi orientada pelo profissional que atendia a esse paciente que procurasse um hospital para que pudesse fazer um procedimento, mas um hospital que tivesse UTI, né? Tá. Aí a família procurou esse hospital, e ali naquela ansiedade, porque você sabe que a família fica muito ansiosa diante de uma situação dessa natureza. A família não tem aquele entendimento médico, a família não tem acolhimento necessário ou importante no serviço de saúde para que pudesse conversar com a família, né? Enfim, aí o que acontece? A família ficava acionando sem parar, seguidamente, o médico da família. O médico da família, por sua vez, se sentia pressionado. Ligava constantemente para o médico especialista daquele hospital que estava em outro procedimento, portanto não podia chegar no horário determinado, né? E quando penso que o médico foi ficando, o profissional foi ficando tão irritado, mas tão irritado, com tantas ligações, com tantas atribuições que ele tinha para fazer, que ao entrar, né, no apartamento que a pessoa se encontrava, da forma que ele chegou, grosseiramente empurrou a porta, entrou e falou: é aqui que é fulano, sem conversar com ninguém, sem nada, chegou perto da pessoa e falou para a família: vocês ficam aqui para vocês assistirem o quanto esse procedimento é bonito. Aí a pessoa estava com um cuidador, a família se retirou, né, e depois resolveu fazer um comunicado, né, porque o que estava ali em jogo, Isadora, não era a questão da competência profissional, entendeu? Competência profissional sem discussão, até porque a família não tinha nenhuma possibilidade de discutir a competência profissional, mas o maltrato, o mau jeito com que esse profissional cuidou dessa família. Aí sabe o que a família fez? A família fez 3 comunicados. Um para o plano de saúde, que disse o seguinte: não, o médico que atendeu não é conveniado pelo plano de saúde, portanto, não temos nada com isso, não é mais ou menos isso? O hospital fez um comunicado, logo que saiu para o hospital disse: vamos averiguar o caso. E outro para o conselho, né, regional daquela categoria profissional. Um ano depois, exatamente um ano depois, o conselho faz uma carta, oficia, dizendo que o processo fora arquivado, porque foi julgado improcedente a denúncia. Então, pasme, se uma categoria, né, profissional não entende o que é o tipo, que violência for aquela cometida, imagina nós, né, cidadãos comuns. Vamos falar um pouquinho de idoso, de saúde, né? Os idosos têm vivido mais, muitos são ativos, têm namorados, namoradas, e a gente vê hoje, tanto quanto a professora Lázara falou, em relação ao uso de drogas e também ao acometimento de doenças sexualmente transmissíveis nos idosos. Como é que é isso, essa relação dos idosos que ainda estão ativos, que estão nessa vida, mas às vezes não estão acostumados a esse tipo de vida que a gente tem hoje? Tá.
O idoso hoje, ele vive mais, ele utiliza de alguns fármacos, né, algumas drogas, medicamentos que melhoram a potência sexual, então eles têm tido mais relações, e o problema é que ele está tendo relação num momento onde as doenças são muito prevalentes, doenças muito incapacitantes, algumas delas que podem evoluir com a morte, mas a incapacidade é mais importante ainda, né, porque ela perdura, e ele vive com a mentalidade da época que ele era jovem, onde essas doenças não eram prevalentes, então é muito comum ele estar despreocupado com o uso de preservativo, e a gente realmente vê as incidências do HIV, que é a mais preocupante delas para nós, muito presente. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem as hepatites que podem ser transmitidas, a sífilis, algumas outras doenças, mas a incidência de idoso hoje com o vírus do HIV é cada vez mais frequente. Falando um pouquinho ainda do idoso ativo, muitos ainda estão no mercado de trabalho. Como é que é esse mercado de trabalho? Ele é receptivo ao idoso? Existem vagas destinadas ao idoso? O Estatuto prevê essa destinação? Como é que é? Bom, inclusive eu já tenho 60 anos, me enquadro nessa categoria de idosos e continuo trabalhando, já tenho tempo de aposentar, né? Eu acho que nesse caso falta exatamente o que se prevê no Estatuto em relação ao trabalho, que são programas de preparação para a aposentadoria, né, de maneira que esses programas sejam consonantes, né, com o desejo da pessoa que está ali a ser preparada para a aposentadoria, né? Bom, uma das coisas é certa, né? Em qualquer concurso você não pode proibir a pessoa de participar por causa da idade, né? Há uma prioridade se você tiver que escolher entre um empate, a prioridade na vaga seria para a pessoa mais idosa, né? Enfim, eu acho que o idoso, ele pode sim ser muito produtivo. Ocorre que a sociedade, infelizmente, o vê como algo descartável, né? Então, quando você completa 60 anos, no meu caso, por exemplo, as pessoas já me perguntam, você não vai aposentar não? Entendeu? Então, quer dizer, eu falo, vou me aposentar sim. Mas como eu não me sinto também parte explorada pelas relações de trabalho, estou no momento fazendo um trabalho muito prazeroso, não quero ficar depois do trabalho sem fazer alguma atividade também prazerosa, né? Ainda estou nessa luta, e essa é o que ocorre com muitas pessoas que estão no trabalho, né? De repente falta isso, uma preparação melhor para a aposentadoria. Camila, só um gancho. É muito importante o idoso se manter ativo do trabalho, do ponto de vista intelectual, porque as pessoas perguntam o que eu posso fazer para minha memória não piorar. E manter-se ativo, pensante, com alguns objetivos, e estar sempre tentando resolver, solucionar problemas, isso é muito importante para o intelecto, para você evitar ou postergar sua doença da memória. Bom, tá certo, eu vou agradecer muito. Muito obrigada, doutora, pela presença. É um prazer, e estaremos aqui todas as oportunidades que surgirem. Obrigada novamente, Lázara, por estar aqui também. Sempre que a gente precisa, você está à disposição. Muito obrigada. O Conselho Estadual do Idoso é quem agradece, e fica aqui também, né, mais um reforço à sua importância de estar levando ao ar, né, essa comunicação. Muito obrigada. E o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso mandando um e-mail para o programa ou então acessando as redes sociais. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15. Uma ótima semana para você!